A web como dispositivo para atuação direta nos processos de melhoria e aperfeiçoamento do SUS. Esse é o debate de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9, na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Você pode participar pela web e também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Ricardo Teixeira, professor da Faculdade de Medicina da USP e consultor da PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, Tiago Petra, facilitador da Comunidade de Práticas do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, e Débora Alighieri, advogada e blogueira. O universo sem fronteiras geográficas e sociais da web potencializa conexões, encontros, trocas de experiências, de formação, de redes de apoio, de divulgação de práticas e de conhecimentos. Claro que isso é o lado positivo, também há questões, né, no universo virtual. Na saúde pública, na saúde coletiva, quais são os avanços no campo presencial do SUS que surgiram ou ganharam espaço a partir desse movimento nas redes virtuais, a partir dessas ágoras abertas, né? Dessa conexão dessa realidade que se forma, como disse o Ricardo, entre o trabalho presencial e o trabalho realizado na web. Ricardo. Eu acho, de qualquer forma, assim, importante lembrar, já na primeira rodada, a gente viu pela experiência da Débora, do Tiago, da Comunidade de Práticas, que a gente tem, falar em internet, não só na saúde, mas em qualquer área, falar de uma multiplicidade de usos e experiências possíveis, né? Acho importante lembrar que quando a gente está falando de internet e saúde, nessa dobradinha assim mais ampla, né, a gente está deixando de fora aqui na nossa mesa, por exemplo, uma série de usos e experiências em torno dessa tecnologia importantíssimas. Eu posso falar do telesaúde, eu posso falar de uma perspectiva que a gente tem aí em breve do eSUS, né, com a informatização de todos os prontuários no SUS, etc. Então, a gente está falando de uma infinidade de usos possíveis das redes eletrônicas e o que elas trazem como possibilidade de incrementar, de qualificar o trabalho no SUS. Embora eu acho que a nossa rodada aqui, pelo tipo de experiência que a gente está focando, aborda um uso que eu acho especialmente rico, especialmente valioso, e que ele mesmo tem algumas facetas que a gente poderia tratar aqui, desde do tema do controle social, das inovações no tema da participação social numa política pública. Acho que a Débora trouxe na experiência dela, né, essa constituição de um campo de diálogo novo entre governo, sociedade, etc. Então, é uma multiplicidade de possibilidades. Eu estou fazendo meio um panorama geral para focar na tua questão, né, que eu acho que para a experiência da Rede Humaniza SUS e do que eu conheço da Comunidade de Práticas, eu acho que elas trazem uma contribuição muito singular, de fato singular. No caso, tem essa especificidade que eu acho bom assinalar, para que a gente contemple outras experiências, que é a vinculação a uma política pública, a políticas de governo. Ainda que com essa característica, como eu disse, de não ser uma iniciativa unilinear, vamos dizer assim, de mão única, que venha do governo para a sociedade, mas uma oferta de um espaço de interação e de interlocução. Só esse tipo de experiência já abre para algumas possibilidades de análise do que se passa ali, em termos daquilo modificar a lógica da construção e da formulação da política pública, de como a sociedade passa a penetrar a política, passa a penetrar o Estado, a formulação das políticas, as diferentes formas como a gente pode, inclusive, alargar o campo do que a gente tem entendido por controle e participação social. Mas eu vou focar, dito tudo isso, num aspecto que abre especialmente uma conversa aqui com o Tiago e a Comunidade de Práticas, que é a relação com o trabalho, com o cuidado, com o cotidiano da gestão e do cuidado. Eu acho que aqui tem uma aposta muito forte numa ideia que você já trouxe um pouquinho na tua apresentação, tudo, que é a aposta no fomento e na ampliação da inteligência coletiva do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, essa aposta que está fundada numa ideia a respeito da natureza do trabalho em saúde, em primeiro lugar. Né? Um trabalho que implica em acionar em ato, no ato assistencial, no ato do cuidado, uma série de conhecimentos,
conhecimentos que ainda que se baseiem na ciência, ainda que se baseiem na experiência, etc. Um saber que quase sempre precisa se atualizar naquele ato singular. E naquela relação. Naquela relação do cuidado. O que abre para uma experiência do trabalho muito nova, do trabalho contemporâneo, onde a gente acredita que experiências colaborativas têm um lugar e um papel importante a desempenhar. Para qualificar essas relações Exatamente. de trabalho. E aí eu vou meio levantando aqui uma bola também, porque o Tiago já mencionou aqui a experiência da mostra, onde inclusive a gente se reuniu, Débora, para começar a discutir essa ideia da mostra de atenção básica, que, como o Tiago colocou, tinha uma estreita vinculação com a rede social, no caso a comunidade de prática, e o que se passou na mostra é muito instrutivo do que se passa cotidianamente nas redes sociais, que é esse espaço, primeiro, de amostração, de mostrar o que eu faço, de eu relatar a minha experiência e de, ao submetê-la ao juízo público, eu também ter a chance de eu me aprimorar, de eu aperfeiçoá-la, que é a ideia da curadoria. Quer dizer, eu acho que as redes sociais têm aberto uma possibilidade de uma espécie de curadoria de um SUS que dá certo. Quer dizer, a possibilidade de um aprimoramento das práticas pela via das interações, das trocas de experiências pela via das narrativas, o aprimoramento de narrativas de práticas, enquanto um dispositivo para qualificar a prática. Então, acho que aqui temos uma entrada que eu acho muito interessante, muito inovadora, sem esquecer que, ainda que a gente mergulhe nela, a web sempre abre para nós um campo de experimentação ainda não esgotado. Eu diria o seguinte, a gente ainda não sabe o que a gente vai poder fazer com o ciberespaço. Eu diria não esgotado e talvez apenas recém-inaugurado. Exatamente. Né? Tiago, vou botar você nessa conversa agora, porque o Ricardo falou de uma coisa, a ideia de curadoria, que a RHS vem desenvolvendo já há algum tempo, o Ricardo pessoalmente, inclusive, e outros companheiros do SUS, mas que congrega a ideia de curadoria uma série de questões, né? Tanto a ideia de cuidar, quanto de selecionar, quanto de ativar coletivos. Quer dizer, tem um conjunto de possibilidades aí, imaginando que essas redes podem, portanto, qualificar o debate e as relações que se operam no cuidado em saúde diretamente, e na gestão, não apenas no cuidado, mas na gestão de saúde, inclusive, né? Como é que você pensa isso e como é que a comunidade de práticas, né, está lidando com essas questões que você chamou, de certa maneira, a RHS tem trabalhado na direção da curadoria e você chamou de facilitação. Né? Isso, tem uma discussão que nós estamos tendo agora, quando vai debater metodologia de educação. Né? Hoje a comunidade de prática, como eu falei, ela tem trabalhado a discussão da interação, né, nos seus espaços abertos de comunidade e na própria proposta de educação que tenta passar um pouco, né, até acrescentar essa discussão a ideia dos paradigmas, né? A gente está a internet, ela está trazendo uma série de pensamentos, né, de ação, né, na maneira como a gente vai agir na parte de comunicação, por exemplo. Quando você vai discutir comunicação em saúde, tem essa questão de você entrar nesse debate para querer se comunicar, mas às vezes esquecer que existe uma construção da inteligência, construção do conhecimento. E aí a ideia do facilitador, né, que vamos dizer que o curador também foi uma espécie de facilitador, é tentar explorar o máximo daquele espaço para que os profissionais, os gestores, eles possam atuar, fazer uso, né, conforme as suas necessidades, seus interesses. Então, a gente tem debatido isso até para forçar mesmo que o facilitador ele não é uma pessoa, um tutor, ou uma pessoa que vai moderar a discussão. Não é um moderador, não é um fiscal, não é um tutor da ação na rede. Isso, na verdade, o foco sempre é o profissional, né, o usuário daquela rede, né, dar visibilidade a ele, dar possibilidades para ele participar, interagir, construir. E aí acho que é o grande desafio da inteligência, da gente tentar trabalhar uma inteligência coletiva. É a gente, como atores, como ambientes, a gente permitir que esse profissional, né, não só qualifique o conteúdo dele, mas também qualifique a participação. Que é uma coisa muito tensionada. O profissional que está lá na base, lá na ponta, né, às vezes não tem nem acesso, né, à internet, às vezes não tem conhecimento da tecnologia. Como é que a gente faz para que esse profissional ele possa participar, né, na mesma possibilidade, oportunidade que outros que estão nos centros, enfim, com gestores, com acadêmicos também que estão nessa discussão.
Então, Ou seja, um debate que começa. Agora você falou uma coisa, queria botar a Débora na conversa, E que até, é... se puder, já queria entrar, porque é o seguinte, já tem uma coisa assim, que na verdade algumas coisas são criadas de certa forma para aprimorar o trabalho do profissional e que acabam atingindo o usuário que fica beneficiado também. Por exemplo, o ESUS, que o Ricardo mencionou, lá na mostra eu conversei com uma das pessoas que, acho que é o criador do ESUS, enfim, e ele estava me explicando como ia funcionar, que foi feito para facilitar o controle da entrega na parte de assistência farmacêutica, e eu falei para ele, olha, isso é lindo o que você está me contando, porque um dos grandes problemas hoje que a gente tem aqui na ponta, quem é usuário, é o desabastecimento de medicamento. Né? Então, existe um problema de logística, que aí é uma complicação com os estados, que mesmo a gente, usuário, quando vai cobrar, às vezes a gente fala, mas eu vou cobrar do município, do estado ou da União? Né? Eu não sei, eu estou sem o meu medicamento, mas alguém tem que resolver. Né? E esse ESUS é uma forma que foi, é um sistema que foi criado para beneficiar, para ajudar o trabalho do funcionário, mas que vai acabar controlando essas faltas de medicamento da assistência farmacêutica. Né? Então, é assim, no fim das contas, existe uma coisa, essa interação do real com o virtual, são coisas que a gente, ou fazendo blog, ou conversando nas redes, comunidade práticas, ou na rede Humanizações, a gente traz a nossa experiência da prática para o mundo virtual, debate aquilo no mundo virtual e aquilo retorna para o nosso mundo real também. Então, você está falando de uma coisa que o Tiago falou e, de certa maneira, o Ricardo também, que é essa ideia de criar outras formas de participação e controle social, ampliando uma possibilidade de protagonismo, né? Quer dizer, de você poder ser um ator, que o usuário poder ser um ator efetivo na medida em que ele passa a ter espaço de interação, o que do ponto de vista presencial, inclusive num país continental como o nosso, eventualmente um usuário querer bater um papo com um cara em Brasília que está formulando a política, ou no seu estado mesmo, digamos, complicado, né? Inclusive do ponto de vista dessa logística das relações, a web abre essa possibilidade. Queria continuar nesse debate colocando aqui 3 comentários, são perguntas de internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Márcia Meirelles, de Aracaju, que faz o comentário via o portal da TVT, ela diz o seguinte: muito bacana assistir o programa com quem realmente sabe fazer política pública. Como usuária do SUS, sinto-me representada pelos amigos Débora Alighieri, Ricardo Teixeira e Tiago Petra. Parabéns, TVT, pelo debate muito rico. Na sequência, Rejane Guedes, a Pedrosa... Márcia teve na mostra como usuária, mostrando como ela é tratada ali na Unidade Básica de Saúde, onde ela recebe atendimento. Em Aracaju. Rejane Guedes Pedrosa, de Natal, via TVT também, diz: o ativismo em saúde no ambiente virtual promove efeitos bem reais. A Mostra SUS foi uma experimentação que marcou a história da atenção básica. Um movimento que reencantou muitas equipes e indivíduos por todo o país. E, finalmente, a Isa Sardenberg, de São Paulo: o virtual como expansão da realidade, como bem demarcou o Ricardo, nos permite, então, sonhar em construir outra saúde. Temos um tempinho final aqui, queria que vocês comentassem aqui os comentários dos nossos colegas, usuários ou profissionais do SUS. Dessa rodada, se me permitirem, que eu achei interessante, porque eu acho que a Débora, ela falou de um pedaço de uma história aqui que eu acho que do ponto de vista dela, enquanto diabético, usuário do SUS, do que o ESUS pode trazer em termos de quase de um automatismo, né? De uma regulagem mais automática, etc. Mas o que eu acho muito de controle também, porque a ideia também é assim, pelo ESUS parece que a gente vai ter um controle melhor de como os medicamentos estão sendo distribuídos. Não, isso é importante, porque, de novo, lembra mais sem número de facetas aqui, como eu tinha dito, dos dispositivos eletrônicos, a transparência de política pública também. A gente, aliás, teria alguma coisa a falar sobre isso, que a gente está também ativamente nesse momento experimentando na Rede Humanizações, que é a Rede Humanizações. Ela, como disse, é uma plataforma aberta, livre, mas ela tem uma área onde a política coloca os seus produtos, a Política Nacional de Humanização, a área da PNH, e uma das ofertas que a política tem nesse momento também é o mapa das ações dos consultores da Política Nacional de Humanização em todo o país, que é uma experiência bastante original de dar transparência a uma política pública. Quer dizer, se hoje qualquer cidadão brasileiro quiser saber o que a Política Nacional de Humanização e os seus agentes
fazem no território nacional como um todo, é possível. De novo, a gente vai puxando o fio da meada aqui, vai conectando uma coisa a outra. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que há uma outra experiência ainda na Num linha minuto. da inteligência coletiva da qualificação do SUS, que a gente pode falar um pouquinho mais no próximo bloco, que é uma interlocução que a gente tem tido muito rica na Rede Humaniza SUS entre o usuário, o trabalhador e o gestor. Então, não tem um papo técnico entre trabalhadores e gestores e do outro lado do balcão o usuário. Mas, de repente, a gente embaralha tudo isso e estamos apoiando e qualificando o SUS com o saber do profissional, do gestor, do usuário. Acho que essa experiência vale a pena a gente E tem gente que falar. às vezes até se queixa, fala, é pouco acadêmico, mas a intenção acho que é essa. Né? Opa! Isso me fez lembrar uma frase do Pierre Levy, que é o outro é alguém que sabe alguma coisa que eu não sei, né? E aí, daí que vem a construção da inteligência coletiva. E a produção do coletivo. Preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.